Então, a parada é a seguinte, conversando ontem com o Edmundo, eu ouvi, fiz alguns questionamentos, beleza. E aí eu fiquei com uma percepção, quando acabou a live eu não consegui dormir, tem um fuso horário, e aí eu comecei a dar uns telefonemas. Eu fiquei intrigado, comecei a dar uns telefonemas. E a parada é a seguinte, o Vasco já tem a convicção de que, o Vasco tem a certeza, o departamento jurídico do Vasco tem a certeza de que a 777 não está cumprindo rigorosamente com o contrato. Então, o departamento jurídico do Vasco pode, a qualquer momento, poderia fazer, já tem condições de ingressar com uma medida judicial para terminar o contrato, para rescindir o contrato entre o Vasco e a 777. Isso é fato, é a certeza que o Vasco tem. Pode ser que a 777 tenha certeza de que não infringiu o contrato. É uma briga judicial. Eu estou falando pela parte do Vasco. O Vasco já tem a convicção de que a 777 não está cumprindo rigorosamente com o contrato e o Vasco pode entrar na justiça para rescindir o contrato. Ponto. Por que o Vasco ainda não fez isso? E nem sei se fará nas próximas horas ou nos próximos dias. Porque o Vasco analisa. Vamos respeitar o Vasco aí, seu Mickey. Vamos respeitar o Vasco aí, seu Mickey. Fala, Vasco. Pera aí, Vasco! Vasco a la Madrid! Saludos! Aí. Olha aqui. E por que o Vasco... Por que o Vasco não aciona, então, a justiça? Porque o Vasco entende que se rescindir neste momento com a 777, o Vasco não vai andar. Financeiramente, o Vasco não vai andar. Então, não vale a pena, nesse momento, essa rescisão. Paralelo a isso, o Vasco busca parceiros, o Vasco busca ter vida própria sem a 777, para que, a partir daí, a partir dessa certeza, a partir de parcerias, aí o Vasco pode rescindir ou buscar a rescisão com a 777. De concreto, o Vasco tem certeza, na convicção do Vasco, de que o contrato não está sendo cumprido, mas também tem a certeza que, se rescindir nesse momento, o maior prejudicado será o próprio Vasco, porque o time, nesse momento, não consegue caminhar com as próprias pernas. É algo realmente que chama atenção. Ninguém nunca tinha tocado nesse ponto da forma que você tocou, Baran. E a gente vai repercutir isso, vai virar corte, vai virar notícia. É algo realmente bem preocupante, né? Passar até a palavra para o Jonathan a falar um pouquinho sobre isso, porque é uma situação que azedou de vez. E a gente fica na expectativa por ver uma atitude ser tomada. O Pedrinho precisa tomar uma atitude, mas não pode ficar falando. Por parte da 777, já está claro, e o torcedor está de saco cheio disso. Não tem comunicação, as pessoas não falam com a gente, não falam o que está acontecendo, pipocando um monte de processo, um monte de problema ao redor do mundo, e ninguém dá sequer uma palavra para o torcedor do Vasco. E agora essa situação, o clube associativo buscando parceiros, buscando viabilizar, a se antecipar a um problema que já está claro. Obviamente, a 777 não vai ter liquidez para cumprir o combinado e já não está cumprindo alguns combinados. Eu estou certo ou estou errado, Barão, antes de passar para o Jonathan? Eu não tenho a convicção que ela não terá liquidez. Eu acho que ela vai cumprir financeiramente com o contrato lá. O pagamento é até o dia 10 de setembro, 30 de setembro, sei lá quando é o pagamento. Eu acho que a 777 vai pagar. Eu acho que vai. Talvez o Vasco torça até para não pagar. Ou torça para pagar, porque não adianta não ter dinheiro para operar o time sem a 777. Só queria passar um outro detalhe, antes de ouvir o Jonatas. Eu até falei ontem com o Edmundo e também com outras pessoas. A situação é a seguinte, é o casal e aí o marido ou a esposa quer o divórcio. Só que a pessoa pensa, putz, se eu pedir o divórcio agora, eu não vou ter dinheiro para caminhar. Então, não posso pedir o divórcio. Eu preciso continuar casado ou casada, esperar um pouquinho, para que, no momento em que eu tiver condições financeiras de pedir o divórcio, eu peço. Essa é a situação do Vasco. Não dá para pedir divórcio se não tem dinheiro
para viver pós-casamento. E aí, Jonathan? Exatamente. Fala com a gente. O que o Baran, ele traz para a gente aí de informação, e isso é muito importante, esse detalhe, é que não é novidade, né? Que a 777 vem jogando a sujeira para debaixo do tapete. Só que aquilo, uma hora você consegue expor toda essa situação e o Vasco acaba ficando vulnerável, ficando dependente ainda da 777, mas pelo que eu acompanho, pelo que eu percebo, é que o torcedor deseja nesse momento esse desligamento, essa quebra, porque mais um ano o Vasco tende a sofrer e o torcedor não merece isso. A gente trouxe até a informação hoje pela manhã, é que o Pedrinho ele convocou uma reunião na próxima quinta-feira, às 9 horas da manhã, na sede náutica, juntamente com o Lúcio Barbosa, que é o CEO da SAF, a Kátia dos Santos, que é a CFO, para poder trazer um certo esclarecimento em relação à autossustentabilidade da SAF, em relação aos valores, a tudo que a SAF vem coordenando em relação a futebol. Mas um detalhe que o Edu falou é sobre isso. O torcedor vascaíno merece uma satisfação, merece saber o que está acontecendo. Não pode pegar a sujeira e colocar para debaixo do tapete, não. Porque o torcedor parece igual o pai e mãe, né? O último a saber. E quando vem a bomba, explode e acaba sofrendo a consequência, como foi nesses últimos tempos, nesse último ano, onde o Vasco lutou para não cair, lutou até o final contra o rebaixamento. E quem sustenta o futebol é o torcedor. É o torcedor que está ali se associando, comprando ingresso. É o torcedor que ajuda na reforma do CT Moacir Barbosa. O torcedor compra todas as causas. Só que a gente percebe o quanto o associativo também está vulnerável e alto ainda independente da SAF. O que a gente torce é que consiga, como o Baran trouxe de informação, essas parcerias para poder se autossustentar. É um caminho longo, né? É uma trajetória. A gente vai aguardar, né, Baran? O torcedor precisa entender também o seguinte: não é fácil você rescindir um contrato. Você tem um outro departamento jurídico que vai alegar que as promessas no contrato estão sendo feitas. Ponto 1, não é fácil. Segundo, não é rescindir. Gente, imagine você, o Vasco nesse momento rescinde. Vamos supor que agora a SAF seja da vontade da SAF. Vamos supor. Vamos viajar na maionese aqui? A SAF chega e fala o seguinte: olha, realmente a gente está com um problema nos Estados Unidos, realmente a gente não dá conta de fazer o Vasco, imaginamos uma coisa. Vamos fazer uma parada, Vasco? Vamos rescindir o contrato. Tu não me deve nada, eu não te devo nada, toda aquela grana que eu coloquei aí, tá tudo zerado. Vai viver a tua vida e eu vou viver a minha. Não é bom para o Vasco nesse momento. Por quê? O Vasco vai começar a ter um problema que há muito ele não tem por conta da SAF. Salários atrasados, pagamento das dívidas. O Vasco não tem dinheiro para pagar salário do jogador, por quê? Porque está tudo com a SAF. Então o torcedor precisa entender que não é fácil, simples assim. O Vasco precisa, para rescindir com a SAF, ter alguém para pagar essas contas que hoje a SAF está pagando. Só que o Vasco precisa de alguém para pagar as contas e fazer um time bom. A SAF só paga as contas, não faz um time bom. Então não se equaciona esse problema rescindindo o contrato com a SAF. Você precisa ter o dinheiro, senão você volta a ter problemas que hoje você não tem. Baran, fora o risco de sofrer um transfer ban e não poder contratar jogadores na janela do meio do ano, né? Pois é, então são muitas coisas, muitos problemas aí envolvidos. Não é fácil, mas o Vasco está buscando parceiros para tentar uma rescisão com a 777, sem que ele devolva dinheiro. Enfim, é uma conta matemática também, né?
Envolve muita coisa, Baran e Jonathan. Envolve muito, sabe? A situação realmente é muito complicada. O Jonathan acho que já não aguenta mais sofrer. Jonathan, o tempo todo é isso. A vida desse cara é o dia inteiro isso aí. Mas falando sério, cara, vamos ver a que ponto vai chegar, a que ponto Pedrinho vai chegar, vai estar disposto a chegar, né?